sancionada a lei que simplifica a concessão de benefícios do INSS. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que altera a análise de benefícios solicitados ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. E para entender quais são essas alterações, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o advogado Eduardo Calixto, que vai explicar para a gente essas alterações, essas mudanças na lei, até para a gente entender melhor. É um assunto muito importante, um assunto que as pessoas... É uma expectativa grande, né, Buganza, com relação a esse assunto, exato. né? E as pessoas dependem muito disso. Sim, esperando há muito tempo, entra, demora, né? E, inclusive, você que estiver junto com a gente na nossa live, você pode deixar sua participação. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta pro Dr. Eduardo Calixto, você pode ir mandando. Você vai acessar, você que está em 104.5, você vai acessar Jovem Pan Grupo RIC. Jovem Pan Grupo RIC, você pode deixar a sua pergunta com relação a esse assunto. A gente passa a pergunta pro Dr. Eduardo Calixto, que está mais uma vez junto com a gente. Doutor, bom dia para você, obrigado por estar com a gente. Quais são essas principais mudanças nessa lei, então, que simplifica a concessão de benefícios do INSS? Bom dia. Bom dia, Buganza. Bom dia a todos. Tudo bem? Sempre um prazer estar com vocês. Tivemos uma alteração agora, na realidade, a publicação da Lei 14.441, que já estava numa medida provisória lá do início do ano, que tentou simplificar essas questões envolvendo a concessão dos benefícios por auxílio de incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Agora nós temos a facilidade, Buganza, de, após fazer a solicitação, mediante apresentar um atestado médico, um laudo médico, que atesta essa incapacidade. Opa, perdemos a conexão. A conexão a gente vai restabelecer. Vai estabelecer, que é aquela história, né? Passou o feriado, começou uma segunda-feira nova, as coisas ainda estão acontecendo depois de muita chuva, ritmo, né, Buganza? Muita chuva, né? As coisas acontecem de uma forma inesperada. Mais 10h25, restabelecemos, doutor? O senhor estava falando, doutor, Perfeito. que abrange aí a questão da licença temporária e auxílio-doença. Exato, Raquel. Agora o segurado pode pedir essa perícia sem ter que passar pela perícia oficial do INSS, contanto que ele comprove ali através de um laudo médico ou de um atestado médico a prova dessa incapacidade temporária dele. Isso vai facilitar a vida de muita gente? Como é que estava acontecendo antes? Era mais complicado? Antes de fazer aquele agendamento pelo 135 ou pelo meu INSS, e tinha que ficar dependendo da disponibilidade do INSS para realizar essas perícias. Então, por vezes, levava aí 60, 90 dias também para poder ser agendado. Agora, ele, a partir do momento que faz essa solicitação e comprova através desses documentos prévios, a tendência é que esse benefício já seja concedido com uma agilidade maior. Doutor, são médicos particulares que têm que ter algum tipo de credenciamento, médicos indicados, ou qualquer médico que eu for e ele me desse esse atestado, esse laudo, isso já vai ser considerado? O interessante aqui, Buganza, é que esses atestados, quando não sejam possíveis de serem expedidos pelo sistema público, é que constem o motivo da CID também, do médico particular que tem emitido e tudo mais. Mas o INSS ele pode determinar, sim, caso haja algum tipo de irregularidade ou experiência de fraude, que passe por uma perícia. Inclusive, a lei até trouxe um dispositivo que fala que vai passar por um ato do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é que vai trazer uma portaria, que vai regulamentar todos esses procedimentos. Bom, e a gente sabe também que teve veto, né? Parte da lei passou e o restante não, né? Quais são os vetos? Raquel, os vetos realizados, eles assim não vão afetar diretamente a população que queira buscar esse benefício por incapacidade temporária. Uhum. Eles foram mais no sentido de imóveis que eram alocados e utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social, ou seja, de bens que constituem o patrimônio do INSS. Então não foi nem no sentido, olha, você tem direito ou não tem direito, isso não afetou diretamente. Tá certo. Doutor Eduardo, muito obrigada pelas informações. Desejo um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Obrigado, doutor, mais uma vez. É uma dúvida importante, Raquel, e assim, esse assunto é um assunto muito delicado, mas muito delicado, porque se a gente pegar os últimos anos,
nós tivemos um período em que, assim, muitas pessoas que estavam realmente necessitando de encostar, de aposentar por Porque teve invalidez. aquela greve, né? Realmente, e isso eu tô voltando um pouquinho mais até, assim, sei lá, uns 8, 10 anos. Nós tivemos uma leva de muita gente que acabou se questionando se realmente aquela pessoa que estava ali não trabalhando e aposentada por invalidez, se ela não tinha condição de assumir algum outro tipo de cargo. E foram descobertas várias fraudes, né, no INSS, infelizmente, de pessoas que poderiam estar trabalhando e não e foram ali encostadas ou estavam ali aposentadas por invalidez. Depois de uns anos para cá, foi do contrário. Sabe aquela história de quem é correto acaba pagando o pato? Muita gente que, como começou uma ordem assim, de revisão de aposentadorias e de pessoas encostadas, e muita gente que realmente não tinha condição de trabalhar teve que voltar a trabalhar porque teve esse benefício cortado. Então, eu acho que é mais uma tentativa de evitar fraudes. E a gente teve outra situação também, de pessoas esperando durante muito tempo para poder fazer, dependendo desse dinheiro, porque estava afastado, mas precisava receber para poder manter a família e não conseguia marcar. Daí veio uma greve, né? O interessante é que é um assunto tão importante e vem uma greve e ninguém toma nenhuma providência. A pessoa que espere, que se dane, né? E durante a pandemia eu tive a oportunidade de ir até o INSS, porque os médicos estavam fazendo exigências para voltar a trabalhar. Mas era uma coisa absurda, Raquel. Era uma coisa no sentido assim, eu só atendo se a sala tiver X metros quadrados, se tiver X de quantidade disso e tal. Aí foram lá e fizeram todas as mudanças. Aí voltaram, não, agora a gente só atende se tiver isso e aquilo. Sabe, especificações assim absurdas pro retorno. E essa greve que a gente viu que durou que o governo permite, né? Que se o governo também endurecesse, tivesse uma ordem, um fluxo melhor para fazer esse atendimento à população, especialmente os que mais precisam aí, que estão dependendo de um afastamento por doença. As perícias são rigorosas, todo mundo sabe disso. Sim. Claro, tem fraude? Tem, porque, nossa, o brasileiro é artista, né? Como em todo tipo de programa. Exatamente. Aí o problema não é o do programa, né, de auxílio. Aí o problema é do ser humano, que infelizmente frauda todo tipo de programa. Né? Mas muitas pessoas dependem. E se você ficar um dia inteiro em frente à INSS, você chora. Porque são pessoas que se acidentaram, são pessoas que fizeram cirurgias graves, são pessoas que estão com, sei lá, com pino, uma gaiola no fêmur inteiro e precisam ir até o local para fazer uma perícia, né? Para aprovar, de repente, um salário mínimo para ela ter condição Agora de foi comer. O que ele falou, eles podem contestar, né? O INSS pode contestar, você apresenta lá um laudo e ele pode falar, não achei que tá bom, vamos fazer outro. Sim. Enfim, vamos aguardar aí, a gente espera que a lei facilite para aqueles que precisam, que Exato. todo mundo, as coisas sigam da melhor maneira, né?